como que foi essa trajetória da Listit, né, entre todo esse início que você falou e todo esse processo, né, que você usou a tua imagem para trazer tráfego, para fazer o negócio escalar, até a saída, até o exit? Como é que a Scolari se aproximou? Por que que você optou por eles? Uma curiosidade que eu tenho por conhecer o segmento, você teve abordagens de fabricantes de material escolar, por exemplo, que tem vários famosos no mercado. Como é que foi esse processo todo? Então, logo após que eu participei do Shark Tank, eu fui para os Estados Unidos, né? Então, eu gravei o Shark Tank com 15 anos, eu participei do Shark Tank com 15 anos e com 16 eu fui para os Estados Unidos, logo após que eu publiquei o meu primeiro livro. Então, o meu negócio, por mais que ele tivesse ganho uma escala, ele era um eu gócio. Eu gócio. Eu Então, empreendedor. eu empreendedor. Dependia muito de mim. Era eu que fazia acontecer. Cara, eu fazia o atendimento. Então, cada dia eu era uma pessoa. Tinha dia que eu era o Felipe, tinha dia que eu era o José, tinha dia que eu era o Pedro. Atendia os telefones. E a gente estava funcionando através de um modelo de marketplace, através de um modelo de microfranqueados, através de um marketplace. Então, o que é que acontecia? Eu tinha os microfranqueados que eram os responsáveis pela Listit em suas respectivas cidades. Eles buscavam as listas e eles buscavam as lojas parceiras. Eles digitavam e cadastravam as listas dentro da plataforma. O Listit, desde o princípio, a gente tinha dificuldade muito grande, que era a sazonalidade, porque o período de volta às aulas, o período de venda de material escolar, ele acontece basicamente no começo do ano e um terço ou um quarto da demanda no meio do ano, quando o pessoal vai recomprar algumas coisas que estavam faltando, mas mesmo assim não é uma demanda expressiva. Isso foi bom para mim em vários aspectos, porque eu pude focar nos outros anos do ano, dos outros meses do ano, pensar em outras coisas, a estudar outras coisas, a me dedicar no colégio, a fazer minhas palestras que eu tinha começado a fazer. E por outro lado, não, porque do lado de business, o negócio não era tão relevante assim, porque eu tinha um pico de faturamento e eu passava o ano inteiro sem faturar. Então, normalmente, durante o período de volta às aulas, quando tinha um grande pico, eu contratava alguns freelancers. Mas para ter funcionários fixos era muito complexo para mim, porque eu não tinha um faturamento fixo, eu não tinha uma previsibilidade de faturamento ao longo dos meses do ano no período normal. Então, quando eu fui para os Estados Unidos, eu estava também focado no meu processo educacional para entrar numa faculdade lá fora. Eu queria a Babson, acredito que você conheça, que é a melhor faculdade de empreendedorismo do mundo. E as minhas notas no Brasil não eram boas, pelo contrário, as minhas notas eram bem medianas. E até porque eu tenho TDAH, dislexia, então aquele ambiente escolar não era muito benéfico para mim, era difícil para mim conseguir focar, conseguir me dedicar. Ainda mais tocando o negócio, ainda mais tocando minha vida empreendedora e fazendo as outras coisas que eu estava fazendo. Então, para mim, aquilo era muito complexo. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu tive que focar para tentar rebalancear a balança e para competir de igual para igual com quem já tinha uma jornada de notas muito bem estabelecidas. Lá nos Estados Unidos tem o SAT, que é tipo o Enem, e também tem o GPA e o TOEFL. O GPA é a média das suas notas, e o TOEFL é o teste de capacidade de falar inglês, de proeficiência no inglês. E eu estava estudando muito para aquelas coisas. E o que é que aconteceu? Todo momento que eu tinha um problema, em vez de querer resolver o problema, eu cortava o problema. Então, eu estava cortando lojas, eu estava cortando cidades. Então, quando eu estava em 57 cidades, eu fui diminuindo, cortando aquelas cidades. Davi, é a decisão empresarial mais estratégica que você poderia tomar? Não, de maneira alguma. Recomendaria alguém fazer isso, fugir do problema em vez de resolver? Não, de maneira alguma. Mas na época, com a consciência que eu tinha... Era o teu contexto. Exato, tinha todo o contexto que para mim fazia todo sentido. E a Scolari, foi muito legal esse processo, porque eu recebi propostas de grandes varejistas de livros e materiais escolares. Eu cheguei a receber algumas propostas de fabricadores de material escolar, mas ficava ali só na fumaça e nenhum se adequava com o preço que eu queria que eu fosse pago por aquela jornada. E um ano antes de vender a minha empresa, eu recebi uma proposta de uma das maiores varejistas de material escolar do Brasil. E eu neguei, porque por orgulho, porque aquele negócio era meu bebezinho, era meu queridinho. Eu falei, cara, tá caminho abaixo, tá ladeira abaixo, mas é o meu bebê. E aí depois, ao longo do tempo, fui amadurecendo e fui entendendo, caramba, talvez esse negócio não seja o negócio da minha vida. Que na minha perspectiva, na época, era o ápice, era o negócio, caramba. A identidade, né?
acho que a sua identidade, quando você é muito jovem, eu sei que eu comecei a empreender muito novo também, você vira aquilo e você não consegue mais se dissociar, né? Por ser tão jovem, né? Exatamente. E foi a dificuldade que eu tive no começo. E aí, o que eu mais curti com a Escolar era porque eu me apaixonei pelo propósito da empresa. Eu me apaixonei pelo conceito de ajudar os pais. Eu entendi as dores, as demandas que aqueles pais tinham. E a grande varejista, um ano antes de ter vendido a minha empresa, o que ela queria era simplesmente matar o negócio, me usar como garoto propaganda e usar o meu público. E, cara, não ia ter a solução do jeito que eu tinha construído desde o princípio. A minha tecnologia não ia ser usada, o meu contexto não ia ser usado. E aí o que foi que eu fiz? Eu falei, cara, não faz sentido. Dei não. E a Scolari, ela chegou com uma proposta muito diferente, com o conceito de continuar utilizando aquele propósito, aquele objetivo que eu tinha com aquela empresa. Então, aquela proposta para mim foi muito sedutora. E eu falei, cara, faz todo sentido, até porque a negociação envolve troca de participações. Ou seja, eu vou ser sócio de uma empresa que vale milhões de reais. Então, para mim, fez todo sentido e eu decidi vender a minha empresa aos 18 anos. E se você for pesquisar Exit Jovem no Google, você vai ver que entre as matérias da mídia que tem lá, eu fui um dos mais novos a realizar um exit de uma empresa. Isso foi muito bacana, porque entrou no meu currículo, eu fechei aquele ciclo, eu consegui dissociar um pouco a minha imagem da imagem daquela empresa. Tipo, o Davi não é a Licite, o Davi é o Davi, que passa pela jornada dele o fato de ter criado a empresa aos 13 anos. Então, até pelo processo de construção de branding, construção de marca, para mim fez todo sentido, sabe? Até para não ser aquele mágico de um truque só, né? E acho que tem um ponto, né, de você ter ido tão jovem para o Shark Tank, ter tido toda a mídia, por um momento ajuda muito, mas eu entendo que na sua trajetória você vai vendo que você quer participar de outras histórias, né? E aí você tem que continuar a jornada, que é o que você fez. E uma coisa que eu queria te perguntar sobre isso eu vejo muito no seu conteúdo atual que você pega o holofote que é colocado sobre você e você tenta desmistificar a glamorização do empreendedorismo. Porque acho que tem muita coisa. O Davi é prodígio, começou muito novo, teve sucesso, teve mídia e tudo mais, mas você toda hora bate na tecla, provavelmente por conta da inspiração que você traz para os jovens, né? De, olha, empreender não é glamouroso, não é fácil. Eu vejo muito no seu conteúdo diário, praticamente, você falando sobre isso, né? Como que você vê isso? Que eu entendi a responsabilidade que eu tinha. Eu entendi o poder que tinha minha voz. Eu entendi a referência que eu acabei me tornando para vários jovens. E quando eles olham para mim, quando eles olhavam para mim, eu fazia parecer que era fácil. Eu fazia parecer que era simples, que era natural, que desafios não eram enfrentados, porque isso para mim na época era muito bonito de pregar. Cara, porque imagina o seguinte, eu contar as dificuldades que eu tava tendo, a galera já tava me enchendo o saco e batendo em mim, dizendo que eu tava perdendo a minha infância, dizendo que eu não tava me dedicando na escola, então eu precisava pregar aquela redoma de vidro, aquela proteção, de que, cara, é simples, eu trabalho pouco, eu me dedico pouco e mesmo assim eu tenho bons resultados. Ao longo da minha jornada, que eu fui me desvinculando dessas amarras, dessas travas que eu tinha, até emocionais, eu falei, cara, não faz mais sentido, eu quero falar as verdades para as pessoas. Eu nunca fui um bom aluno no colégio, eu tenho TDAH, eu tenho dislexia, para mim é difícil pra caramba, eu me esforço todos os dias. O nível de esforço, de empenho que eu tenho que colocar para ser disciplinado e para ser focado é muito maior do que o de qualquer outra pessoa normal, digamos assim. Então eu falei, cara, para mim eu preciso pregar o empreendedorismo de verdade para as pessoas, porque o que eu mais vejo é gente desonesta. Tem dois caminhos. O cara que fala que empreender é fácil ou é desonesto, ou é desonesto, ou nunca empreendeu de verdade. Só tem esses dois caminhos. Porque se ele empreende de verdade, ele sabe que não é fácil. E eu pensei, cara, quando é desafio que eu estou enfrentando, problemas emocionais, dormindo pouco, trabalhando muito, ficando cansado, me afastando de amigos que eu nunca gostaria de ter me afastado, na verdade, simplesmente porque eu entendi que aquilo era estratégico para aquele momento que eu estava vivendo, para o meu negócio e para a minha vida como empreendedor. Então é difícil. Ainda mais porque eu estou falando com pessoas que têm um senso crítico um pouco menor, que são jovens. Então entenda que para esses jovens, quando eles veem alguém falando com a figura de autoridade, como um professor, como um mentor, como influenciador, para eles entra como verdade. Automaticamente fura o fator crítico dessas pessoas e é estabelecido como verdade. Então eu falei, cara, se eu tenho esse poder de influência, eu tenho uma responsabilidade muito grande.
Então eu preciso ser congruente e autêntico contando a realidade para as pessoas. E aí tem muitos amigos meus do marketing digital que falam, deixa de ser besta, cara. Prega dinheiro fácil. É muito mais simples de você ganhar dinheiro. Prega que empreender é simples, que é para todo mundo. Eu falo, cara, não é. Empreender não é para todo mundo. Ah, Davi, por que você não anda com relojão? Ah, Davi, por que você não compra um carro? Ah, Davi, por que você não sai mostrando, quando eu era solteiro, a tua vida nas baladas, isso, aquilo, outro? Porque certeza que isso vai encantar o jovem e você vai vender muito mais. A minha resposta é que eu prefiro vender muito menos, mas ser autêntico com quem eu sou de verdade. E não estar utilizando de estratégias desonestas, digamos assim, para fazer uma manipulação da percepção de valor que as pessoas têm sobre mim. Então eu entendi que isso não fazia sentido, que isso pode ser legal e pode trazer resultado para as pessoas. Mas a abundância me fez entender que a última coisa sobre dinheiro é o dinheiro. A última coisa sobre a riqueza de verdade, sobre a prosperidade é o dinheiro. Mas muita gente não está pronto para essa conversa. Então eu prefiro simplesmente trazer esse contexto, mas de outras maneiras.